Bem-vindo a mais uma série dos vídeos aqui na Academia da Mineração. O tema agora vai ser um pouco vasto, vamos passar por ESG, vamos passar por direito minerário. E o meu convidado para essa série é o André. André, um pouquinho de você, advogado, é isso? Como que... Sim, já sou advogado há praticamente 20 anos. Não gosto muito de falar sobre isso porque isso revela a idade, né? Mas já tenho alguma certa experiência nesse ramo do direito minerário. Obrigado, por estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço, né? Vir para o convite, né? Para esse bate-papo. O André tá aqui comentando comigo que não gosta muito de olhar para as câmeras. Eu falei, então pode olhar para mim, menos para vocês. Mas vamos lá. Qual que é a temática agora? A gente estava conversando de bastidores. A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre ESG. Perfeito, legal. Certo? Vamos sim. Bom, ESG parece uma sopa de letrinha, né, pessoal? Todo mundo fala junto, ESG. E é um conceito que ele é muito importante, assim, é uma coisa que eu acho que deveria, de fato, pegar, né? Dizer, essa moda tem que pegar. E não é uma questão de moda, é uma questão realmente de propósito, de fazer sentido, de ter que ser discutido, e não só num chapéu executivo. Eu acho que as pessoas têm que entender o que significa isso. E nada melhor do que exemplos e a gente quebrar, né? Eu falo, todo mundo fica falando ESG como se fosse uma única coisa, né? Que realmente deveria trabalhar em consonância, mas não é uma única coisa. Disso, André, o que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, claro, com a ênfase na sua visão, né? Do seu lado, perfeito, né? claro. Eu tenho o meu lado técnico nisso, mas sobre a questão do ambiental, né? Vamos começar pelo E. Perfeito. Traz para mim estudo de caso, ponto de vista, positivo, negativo, lições aprendidas. Me conta um pouquinho de qual que é essa sua visão e pode trazer, né, focado na região. Mas como que você entende, como que você coloca o E? Vamos lá. Bom, environmental, né? Meio ambiente. Hoje em dia se fala muito, né? Já faz algum tempo que a gente está discutindo muito meio ambiente, não só a nível de Brasil, não só a nível regional, a nível mundial, né? Hoje é impossível, né? Se pensar no desenvolvimento de algum tipo de atividade empresarial, humana, de forma geral, sem haver um cuidado com as práticas, com as boas práticas ambientais. O ESG traz isso, né? Um programa de conformidade técnico e jurídico, né? Relacionado a normas que as empresas, de forma geral, têm que cumprir quando a gente fala de meio ambiente. O problema é que nós estamos num país, né, Marcela, que tu sabe muito bem, que a gente tem muitas normas, às vezes aplicáveis a uma mesma situação, e em decorrência disso, muitas vezes os técnicos e os assessores jurídicos acabam ficando confusos no que aplicar e no momento em que aplicar. Então, por isso que é importante sempre uma assessoria realmente que diga, né, que esteja orientando essas pessoas, esses empreendedores. Eu venho de uma região eminentemente extrativista, né? Eminentemente extrativista, da carvão, argila, areia, brita. E nós temos ali inúmeros casos, né, que a gente vê de um passado, infelizmente, um pouco traumático, em que não se pensava muito nisso, né? Não se investia muito nisso. A própria CSN, a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, foi uma grande poluidora no passado, né? Hoje vem tentando fazer algumas medidas para reparar isso tudo, mas é um problema que a gente enfrenta. As empresas, de forma geral, hoje vêm investindo expressivamente nessa questão de adequação aos seus parques fabris, às suas técnicas relacionadas à mineração, em especial as minerações de carvão, para haver uma modificação nesse cenário, né? Então a gente vê hoje geólogos, engenheiros, advogados trabalhando em conjunto, porque há necessidade realmente de que seja um trabalho multidisciplinar. Então hoje praticamente todas as empresas da região investem no selo da qualidade ambiental, né? Buscando realmente essa questão do que se chama hoje de transição energética, de um aproveitamento melhor dos seus produtos e subprodutos a partir de uma emissão mais baixa de carbono. Então há um avanço, de fato há um avanço. O problema é realmente o que a gente diz, né? O que a gente costuma dizer. É essa confusão acerca da aplicação da norma. Em determinados momentos, os municípios editam determinadas normas a serem cumpridas pelo minerador, que conflitam com normas estaduais, que por sua vez conflitam com normas federais, que por sua vez conflitam com resoluções da agência, né? Então a gente tem um emaranhado de normas em que tem que haver o destrinchamento, né? O detalhamento daquilo que deve ser aplicado para determinada atividade. É muito interessante, né, que quando a gente ainda vai falar sobre o G, né, essa governança, mas se a governança ela traz que eu tenho que ter um maior retorno a longo prazo para os envolvidos, e ela está vindo junto com a questão do meio ambiente e da sociedade, né, e não é nem o meio ambiente
Às vezes a gente acha que meio ambiente é só plantinha, água, rio, né? É todo um ecossistema, né? Dependente, o próprio ser humano, ligado o próprio ser humano, né? Se tem o G aqui de um lado e tem o E aqui, o S ele realmente está no meio, ele tem que estar aí nesse balanço. A gente vai conversar um pouquinho sobre o S. E aí do ponto de vista do André, quando a gente está falando sobre questões jurídicas, né, quando esse emaranhado de leis, né, porque a gente sabe que as questões ambientais, quando a gente vai para essas questões técnicas, né, assim, flora, fauna, a drenagem ácida, tudo que tem ali envolvido, né, com essas questões, a gente ainda se bate em como fazer, como corrigir, para que lado que vai, a quem eu atendo. Então, assim, é uma parte crítica do processo que tem que ser entendido, né? E não é simples. Não é simples. Eu acho que o jurídico, a assessoria jurídica, ela tem que trazer soluções inteligentes e práticas para a assessoria técnica, né? Na verdade, a assessoria técnica é o que popularmente a gente chama de coloca a mão na massa, né? Que de fato faz as transformações dos processos produtivos desde o início ali da extração, passando pelo beneficiamento até o plano de fechamento da mina, enfim, né? Tudo isso depende diretamente do técnico. Qual é a função do jurídico? Abstrair, a partir de todo esse emaranhado de normas, a gente agora falando especificamente do E, né, do aspecto ambiental, que não é fácil, trazer soluções inteligentes, aquilo que vai trazer menor risco para o minerador, que vai trazer menor risco para a atividade, seja no desenvolvimento dela, seja no momento da recuperação. Por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, num país de insegurança jurídica. O que nós temos como verdade hoje pode não ser verdade daqui a um mês, muito menos daqui a um ano, né? Você sabe, né, Marcela? A gente está em constante revisão de resoluções, de portarias, de instruções normativas, das normas propriamente ditas, e sequer temos coisas que estão devidamente disciplinadas. A gente falou agora recentemente de fechamento de mina lá em Criciúma, Santa Catarina, e infelizmente temos casos de minas abandonadas, né? Então nós não temos hoje uma lei que trate de fechamento de mina. A gente tem uma resolução, né? A número 68 de 2021 da Agência Nacional de Mineração, que está em revisão. Ou seja, hoje, um assessor jurídico vai falar para você que é uma geóloga, né? Olha, age de tal maneira. O empreendedor investe, o empreendedor age, e daqui a um ano é diferente? Sim. Então isso é uma situação muito complicada e que tem que haver realmente uma compatibilização, uma estratégia multidisciplinar para que isso tenha a menor chance de dar errado, mas mesmo assim sabendo que pode haver algum problema. A questão é conhecer o risco. É mapear o problema. Então a gente conhece essa parte da insegurança, a gente conhece fatores de mercado, existe uma... Eu brinco que, né, mineração é esporte radical. Você Boa. Vem preparado, que é radical o negócio. Vai dizer, você tá querendo surfar? Então toma onda, toma caldo, é assim mesmo. Mas se a gente for pensar, como você trouxe, né, o fechamento de mina. A mina, ela não fecha só pela questão da exaustão do minério. Exato. Né? Minério tem uma relação muito forte com tecnologia, né? Ser minério ou não, ser viável ou não, tem relação com tecnologia, tem relação com tempo. E aí eu me questiono, né? E fica uma provocação para vocês aqui nesse finalzinho de vídeo, né? E uma reflexão. Se o fechamento de mina é uma coisa que sabemos que irá acontecer, se é uma coisa que está prevista e que eu tenho que dar a melhor resposta a longo prazo para os envolvidos, inclusive o meio ambiente, né? O que eu vou deixar lá, né? Qual que é a melhor estratégia para fechar? Se eu não sei em que momento eu vou fechar, né? Eu acho que isso é pouco discutido, né? Qual que é o fluxo de caixa, etc. Qual que é o melhor retorno? Né, qual que é a melhor saída, né, para que a hora que a mineração deixar de estar naquele momento ali, não está mais funcionando, não está mais na sociedade. Porque se a gente pensa na exaustão, não, hoje eu tenho tanto, eu vou tirar tanto. Ok. Aí o cara fala assim, descobri aqui uma alface que faz a mesma coisa que esse elemento faz. Fazer alface agora para mim é mais barato do que extrair esse elemento. Todas as minas automaticamente, que antes tinha uma reserva de 50, 100 anos, elas passam... não tem mais utilidade. Não tem mais utilidade. Exato. Então eu acho que é muito mais uma análise crítica, uma análise técnica, um mapeamento de risco, um entendimento de mercado em constante revisão. Exato. Então eu acho que é o recadinho aí, né, do meio ambiente, do entendimento do negócio, isso daí tudo, é que tem que ter o foco em fazer certo. Eu acho que ninguém está se eximindo, né, que todo mundo sabe que
tiveram muitas situações ruins, mas é o exemplo do médico. A gente tem médicos bons e médicos ruins. Sim. E a gente não vai culpar todos os médicos por causa de um médico ruim. Tiveram coisas ruins na mineração, como tiveram coisas boas. Então é muito mais uma provocação, né? Um vídeo tão curto não tem como trazer tudo sobre. Exato, né? É bastante coisa. É muita coisa, mas o que significa esse E, essa parte ambiental, né? Como que isso se encaixa dentro do negócio, quais são as responsabilidades, quais foram as coisas ruins que aconteceram, como que eu vou lidar com isso, o que é o fechamento de mina. Então, muito mais reflexões, né? Perguntas que devem ser feitas do que necessariamente respostas. Exatamente. Você tem as respostas sempre? Nossa, nunca. É o que torna tão instigante, tão apaixonante esse nosso ramo, que a gente tem que estar sempre procurando a resposta. Exatamente. Então, para o próximo vídeo, falando em perguntas inteligentes que devem ser feitas e não necessariamente as respostas que devem ser dadas, nós vamos conversar um pouquinho sobre o S do ESG. Hoje é isso.